E nos destaques de hoje, Congresso Nacional autoriza perdão de R$ 1 bilhão em dívidas das igrejas. Julgamento de Assange pode criminalizar jornalismo no mundo. E Justiça brasileira retira a guarda da mãe de bebê porque ela é vegana. Veja hoje no programa 2 Pontos. Olá, começa agora o programa 2 Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos conversar um pouco a respeito dos principais assuntos que circulam pelas redes sociais, como, por exemplo, o perdão de R$ 1 bilhão em dívidas das igrejas. Ana Cláudia Laurindo, isso fez parte até de um programa nosso, que nós fizemos aqui lá pelo mês de abril, em que a gente falava exatamente sobre essa conversa, esses contatos que existiam entre Bolsonaro e a Receita Federal. Os contatos foram em abril, nós fizemos um programa bem depois a respeito disso, mas os contatos entre Bolsonaro e a Receita Federal, tendo como intermediários, tendo como pessoas interessadas nisso daí, pessoas que são representantes de pastores evangélicos no Congresso, esse contato começou em abril. E aí o Bolsonaro queria que se resolvesse o problema das igrejas evangélicas. O problema das igrejas evangélicas é essa dívida de R$ 1 bilhão. Existe um projeto que tramitou no Congresso Nacional, que é assinado por um rapaz chamado... deixa eu ver aqui o nome do rapaz, era Davi Soares, deputado federal Davi Soares. Davi Soares é filho do pastor R.R. Soares, que também tem uma dívida tributária junto à Receita Federal de quase R$ 40 milhões. Eu pergunto por você, Ana Cláudia Laurindo, se você tiver uma dívida na Receita Federal, não é melhor você procurar logo o seu deputado preferido para poder ele perdoar a sua dívida junto ao presidente Jair Bolsonaro? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Olá para você, internauta. E o que nós estamos vendo é mais uma vitória da indústria da fé. Este caso tem muito a nos ensinar enquanto brasileiros, enquanto votantes, enquanto eleitores, enquanto personalidades políticas que todos nós somos, porque participamos deste cenário. Odilon me fez uma pergunta muito instigante. E se eu, pessoa física, pessoa comum, tiver um débito com a Receita Federal, quem poderá me salvar? Será que eu tenho como procurar um amigo, deputado, e ele fazer uma intervenção em Brasília e eu receber o perdão da dívida? Nós, na verdade, conhecemos muitos casos de pessoas que contraíram dívidas com a Receita Federal, às vezes por desconhecimento de algum tipo de declaração que tinha sido feita, às vezes por erro no momento da declaração e várias situações. Por exemplo, Odilon, conheço um caso em que a pessoa trabalhou como fiscal de um concurso público, recebeu R$ 90, não declarou e teve que pagar uma multa de R$ 150 por não saber que precisaria declarar aqueles R$ 90 para a Receita. É impressionante. Então, nós temos um país que nos confunde, nos pune, mas que permite agora que os muito ricos, porque os empresários da fé, eles inclusive não se intimidam em mostrar riqueza. Eles, como são os arautos da teologia da prosperidade, eles encontram na própria riqueza uma confirmação para arrebanhar mais fiéis ávidos por usufruir de algum tipo de prosperidade material humana, mundana, em forma de dinheiro, de poder econômico. Então, eles têm mostrado a sua riqueza, uma riqueza que vem exatamente deste monopólio da fé. A fé transformada em produto, um produto que traz lucro. E as dívidas destes senhores, elas serão perdoadas
taxas perturradas. Por quê? Porque eles têm tanto que nem precisam pagar. Porque quem precisa pagar mesmo é quem se submete a fiscalizar um concurso em um final de semana, abrindo mão de um domingo, um trabalho a mais em busca de R$ 90. E aí, como não declara aquele valor, tem que pagar 150, porque tem que ser punido. Este país é injusto, este país é imoral, este país está se tornando amoral. Olha, essa situação do perdão do Congresso Nacional, lembrando que o Congresso Nacional ele autorizou o perdão, a decisão final é do presidente Jair Bolsonaro, se autoriza ou não, ou se veta essa medida do Congresso, essa iniciativa. Será que nós podemos fazer uma... Pois é, uma aposta? A gente pode fazer até uma pesquisa para saber com o amigo internauta se o Jair Bolsonaro ele não vai perdoar ou vai perdoar a dívida da sua base eleitoral. Vamos transformar em uma enquete. Porque as igrejas, exatamente, porque as igrejas, elas são a base eleitoral, principalmente as igrejas mais fundamentalistas, elas são ligadas a toda essa base eleitoral. E os empresários exatamente. da fé. Lembrando que esses empresários da fé, Ana Cláudia, há pouco tempo eles figuravam na lista da Forbes, dos maiores milionários, dos bilionários brasileiros. E geralmente esses bilionários brasileiros da fé, eles também são donos de meios de comunicação, como a gente observa, aliás, de maneira escancarada. Essas igrejas, elas alegam que fazem um trabalho social e por isso elas devem pagar cada vez menos impostos ou até nem pagar imposto no Brasil. Se duvidar, o Estado brasileiro é que tem que pagar pela permanência dessas verdadeiras instituições cheias de caridade, que fazem tão bem, como elas dizem que fazem, discurso delas, que fazem também a nossa sociedade. Lembrando também que essa dívida de R$1 bilhão das igrejas se refere a dívidas tributárias, de fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Meu amigo e minha amiga, vá você dever qualquer coisa para a Receita Federal e esperar que a fé possa salvar. A fé salva. Nesse caso, salva. A fé do pastor, a fé do R.R. Soares, a fé do Edir Macedo. Na verdade, a fé é para eles. Uma fé utilizada como barganha, não é? No cenário político, porque as igrejas evangélicas com este perfil, vinculadas ao presidente Bolsonaro, elas se tornaram o ninho onde o ovo da serpente foi depositado. E a partir dali, o fortalecimento das ideias fascistas em nosso país, eles têm casado com o sucesso da teologia da prosperidade, que beneficia de modo muito privado, de modo muito seletivo, apenas alguns dos seus empresários. Com o tamanho da coligação que foi construída, dos interesses de poder que foram constituídos para eleger o presidente Bolsonaro, será que o amigo internauta ainda duvida que ele vai vetar esse projeto? Outro ponto que é muito importante, nas eleições para prefeitos e vereadores no nosso país, muito atento. Quem você vai eleger? A quem você vai dar força política, poder de barganha, poder de negociação? Porque o poder político, ele permite este tipo de manipulação de interesses, principalmente agora, quando nós estamos vivendo um cenário de amoralidade escancarada e avalizada pelo silêncio das instituições. E olha, seguindo diante dos absurdos que a gente observa, e não apenas no Brasil, a gente também observa esses absurdos no mundo que atentam contra a democracia, Ana Cláudia, começou neste 7 de setembro o julgamento no Reino Unido para decidir o processo de extradição contra Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks. Só para poder lembrar ao amigo internauta, o Wikileaks foi aquele site que revelou uma série de segredos do governo americano e segredos que também tratavam sobre crimes de guerra. Segredos que tinham provas de tortura,
maus tratos na prisão de Guantánamo, que fica em solo americano, uma prisão em solo americano que usa tortura contra os seus presos, além de vídeos de execuções durante a guerra do Iraque e uma série de abusos, inclusive aos direitos humanos e crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. Qual foi o crime do Assange? Foi ter revelado esses crimes que os Estados Unidos cometeram. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles reverteram a moeda nessa história e transformaram quem divulgou as informações em criminoso. E desde então, durante 10 anos, o Assange vem sendo massacrado pelas prisões onde está passando. Ele foi obrigado, lembrando, a ficar 1 ano na Embaixada do Equador, que fica em Londres. Depois, quando houve a mudança de governo no Equador, que foi um governo mais pró-Trump, o próprio vice-presidente americano foi ao Equador para dizer que aquele tipo de situação envolvendo o Assange tinha que mudar. E aí foi retirado o direito dele ficar na Embaixada do Equador em Londres, e aí ele pôde ser, então, capturado pelas autoridades londrinas. O que chama atenção nesse processo também, além da perseguição a quem faz jornalismo no mundo, é a tortura psicológica que ele vem sendo submetido. Ele está há 6 meses sem receber advogado, né, Cláudia? 6 meses. Há meses sem ver os filhos. Quer dizer, é uma solitária. Ele está numa cadeia como se fosse um dos criminosos, ou talvez o criminoso mais perigoso do mundo, a ponto de não ter contato com ninguém do mundo exterior. Além, é claro, que a própria ONU denuncia que ele está com risco de pegar coronavírus na prisão, porque sequer a máscara está sendo oferecida para ele. E ele tem um problema, segundo os seus defensores mais próximos, ele tem um problema no pulmão. E aí o que pode reverter nessa situação. Agora, no final do mês de agosto, eu ainda não assisti, mas vou assistir, foi feito um documentário exatamente sobre a situação que o Assange vem vivendo e que vem chamando a atenção da Relatoria Especial sobre Tortura na ONU. Eles vêm tentando exatamente descobrir alternativas para poder lidar com essa situação envolvendo o Assange e também o que vai se ramificando pelo jornalismo no mundo. Porque quando você sobrevive, se você sobrevive depois de uma matéria dessa, você é torturado até morrer psicologicamente, porque não ficam as marcas no corpo, e sim as marcas na alma. Se você não sobrevive, acontece como muitos casos que a gente observa, no Brasil inclusive, e simplesmente você é assassinado e acabou. Ou então comete suicídio, né? Exatamente, o jornalista é assassinado, ou então ele é processado e se pede uma quantia de dinheiro absurda, porque sabe que ele não vai ter, e aí vai gerar uma pressão psicológica também em cima desse cidadão contra o jornalista. Antes de passar a palavra para você, só vendo o seguinte: o governo americano acusa o Assange em 18 crimes. Desses 18 crimes, 17 se referem à publicação dos documentos considerados secretos pelo governo americano, pelo Wikileaks. A maior democracia da Terra. De mentira, não é? Agora, comprovadamente, nessa situação do Assange. Olha, Odilon e você, internauta, eu vi uma frase que Noam Chomsky falou recentemente e que é impossível não concordar com ele. A frase dizia: Trump precisa ser derrotado. O mundo precisa da derrota de Trump. Esta frase é deveras profunda, porque não é apenas uma ação ideológica, é uma questão humanitária. É salvaguardar os tesouros, os legados humanos que foram construídos.
esta situação de tortura psicológica aplicada ao Assange e em situação de prisão, nos faz lembrar o papel importantíssimo que teve a Vigília Lula Livre quando se estabeleceu lá em Curitiba, sendo acossada por inúmeros fanáticos, sofrendo agressões, violências, ameaças. Mas a Vigília Lula Livre, ela foi um apoio importantíssimo ao Lula aprisionado em Curitiba. O Assange, ele precisaria de uma reação global mais incisiva, de mais pontualidade na defesa do seu trabalho, porque o crime que lhe é atribuído é o crime de fazer jornalismo. O jornalismo, ele é um item necessário ao funcionamento das democracias. Não existe uma sociedade livre se não existir uma imprensa livre. Todos os governos do mundo, eles devem responsabilidade, sim, ao seu povo. E a responsabilidade dos governos, ela passa também pela clareza nas atitudes, pela revelação dos ilícitos, pela revelação de crimes cometidos. O papel de Julian Assange foi um papel digno. Porém, o mundo está sob a ameaça dos entendimentos de Trump, fortalecido aqui nos trópicos por políticos como Bolsonaro e outros que ainda estão tateando na busca dessa proximidade com Trump, como o Jair brasileiro vive fazendo todos os dias. Então, Noam Chomsky está corretíssimo. O mundo precisa da derrota de Trump para salvar o que há de bom no mundo. Lembrando também o seguinte, esse episódio chama atenção pela invasão dos Estados Unidos na lei dos outros. E aí a gente vê esse caso lá em Londres, de maneira descarada. Quem dita todas as regras nesse momento. De convir de Londres, são os a Estados Lava Unidos. Jato, ela Fez também a mesma bebeu coisa, na exatamente. fonte norte-americana. Exatamente. Além disso, as autoridades americanas querem para Assange mais de 170 anos de prisão, e o que vai se decidir agora é a extradição dele, do australiano, para território americano, onde, é claro, o governo Trump, com a sua sanha que a gente já conhece qual é, pretende atingir todos os níveis absurdos de destruição do ser humano, usando Assange como exemplo daquele que precisa ser seguido e, obviamente, gerar medo a todos os jornalistas de do qualquer mundo. ponto do globo. Exatamente. Onde estiver, a mão americana deve alcançar e prender. Só outra informação que eu também dei aqui, eu repito, não vi o documentário ainda, mas pelas indicações que a gente vê pela internet, que nós vemos pela internet, eu creio que vale a pena sim assistirmos Guerra ao Jornalismo, o caso Julian Assange. Ele estreou no dia 28 de agosto pelo YouTube, mostrando exatamente essa visão do documentário, que ele é um preso político e sua significação. E isso pode significar o fim da democracia como a conhecemos. Vamos acompanhando o desenrolar dessa situação e esperar que as autoridades americanas elas possam ser derrotadas pela justiça britânica nesse caso, e que a justiça, mesmo se denunciando mundialmente que o julgamento é de cartas marcadas, mas se esperar... Mas se puder apoiar nas redes sociais, claro, criando um clamor, que o façamos. A pressão é importante, inclusive dos próprios jornalistas. É claro que a gente tem uma boa parcela dos jornalistas que ignora esse problema, porque eles acham que não vai chegar nunca a eles, mas esses aí a gente deixa para lá. Mas você jornalista, você que é ativista social, você que é cidadão brasileiro, você cidadão que preza do pela mundo, liberdade, que preza pela liberdade e pela democracia, nós devemos sim dizer não a tudo o que está acontecendo contra essa pessoa, contra o Assange, que
que revelou exatamente esses crimes cometidos pelos Estados Unidos na guerra. O criminoso são os Estados Unidos, mas o criminoso quer se tornar vítima. É realmente uma redundância absurda da nossa democracia no mundo. E olha, o caso envolvendo a mãe paraguaia de um bebê tido como professor universitário brasileiro, que ela perdeu a guarda do filho. Esse assunto, ele movimenta bastante as redes sociais, até nesse momento, Ana Cláudia, nós estamos gravando o vídeo e, inclusive, a gente espera até que a informação já seja desatualizada, espero que fique desatualizada e o bebê realmente volte para a mãe. Mas, até agora, as informações que nós temos é que o bebê de Patrícia Garcia, que é uma paraguaia, ela perdeu a guarda desse bebê para a justiça brasileira com a alegação de que ela era vegana. O que chama a atenção é o seguinte: eu pesquisei rapidamente outros casos referentes a isso na internet e é muito comum no mundo mães perderem a guarda das crianças porque a mãe é vegana. Agora, qual é a base que eles usam para analisar isso? As condições nutricionais do bebê. A Patrícia já sabia que essa questão iria estar em pauta, ou seja, a questão da nutrição. E ela apresentou laudos comprovando que a saúde do bebê está ótima. Está ótima. Então, essa história ela é muito interessante e eu acho que a Ana Cláudia Laurindo ela tem alguns detalhes interessantes para poder passar para nós a respeito disso. Na verdade, Odilon, essa história, o veganismo, ele é somente a ponta do iceberg. Essa história é uma história de racismo etnocêntrico, de etnocentrismo puro, etnocentrismo na raiz, mas também é uma história de machismo, mas também é uma história de misoginia, é uma história eivada de doenças das civilizações ocidentais, doenças relacionais, não é patologia, sabe? É relação de dominação, relação de subjugação, relação de mando. O caso da Patrícia Garcia, ele é um caso emblemático, sim, porque a Índia paraguaia que adentra o universo acadêmico na fronteira do país e se envolve com um homem dito culto, porque é professor desta instituição. Mas no relacionamento as coisas não dão muito certo e Patrícia, ela faz denúncias de ter recebido tortura psicológica e há a separação. No ato da separação, aí sim, a mulher sai do seu lugar de pertencimento ao homem. Ela volta para ela e é onde ele vai usar legalmente, aplicando recursos da cultura brasileira para desqualificar a cultura paraguaia originária de Patrícia. E é aí onde entra este caráter de racismo etnocêntrico, porque entre as alegações está o hábito alimentar de Patrícia como aquele que ficou mais proeminente. Patrícia, na verdade, ela professa uma religião que não é hegemônica, ela é Hare Krishna e nos ditames da religião não se consome alimento de origem animal. Então, isso deveria prejudicar o teor nutricional do leite, que o bebê, ainda lactante, estaria sendo alimentado. Porém, a justiça brasileira não considerou os laudos que comprovam que o bebê é nutrido. Mas não foi somente isso. O pai também disse que Patrícia não fez pré-natal e ela mostrou em documentos que fez pré-natal. Isso foi ignorado. Ele também alegou que o bebê não usava com Patrícia fraldas descartáveis. Gente, Patrícia é naturalista. Ela compreende a fralda descartável como algo que polui. Utilizava, sim, fraldas de tecido, como a maioria
como a maioria dos brasileiros, até a indústria da fralda descartável prosperar, eles cresceram usando fraldas de tecido. Outra coisa, a cultura originária de onde Patrícia vem, ela tem diversos integrantes e eles existem, eles sobrevivem mesmo sem o alimento de origem animal. Eles praticam o naturalismo que nós aprendemos a negar, porque nós nos tornamos inimigos das florestas. Nós somos o país que queima as suas árvores, enquanto eles estão lutando para manter uma cultura de preservação do ambiente. Porém, outra coisa que, infelizmente, nós estamos vendo de maneira muito corriqueira, muito comum acontecer, é o sul do Brasil protagonizar cenas etnocêntricas, racistas, machistas, misóginas, homofóbicas. Como a juíza, né? O sul do Brasil, ele está marcado neste tempo histórico por estes fatos. É onde nós temos mulheres, como a deputada catarinense, contra as cotas para mulheres. É onde nós temos juíza, que vai lá e decide contra uma mulher, se utilizando de argumentos que são machistas, que são misóginos. Então, o que nós estamos vendo com muito pesar é que o sul do Brasil, ele se fortalece em uma referência cada vez mais retrógrada, mais pesada e anti-evolução. Porém, eu quero fazer um registro aqui que no portal repórternordeste.com.br, no blog Livre Pensadora, que é de meu domínio, está posta lá uma campanha para ajudar a Patrícia com uma assinatura. Se você se interessar pelo caso e se sentir sensibilizado pela história, vai lá, portal Repórter Nordeste, blog Livre Pensadora, encontra a petição, encontra a descrição do fato e assina para fortalecer essa resposta. Nós estamos vivendo um momento no globo em que nós precisamos nos expressar nas redes sociais em apoio e fortalecimento às vítimas desse sistema de injustiças institucionalizadas. Muito bem, com essa palavra incentivadora de Ana Cláudia Laurindo, lembrando dessa petição que está no blog da Ana Cláudia, Livre Pensadora, no portal repórternordeste.com.br, essa petição exatamente dando apoio a Patrícia Garcia e ao processo em que ela, por enquanto, espero que em breve tempo ela possa ter acesso ao seu bebê, até porque o bebê está sendo amamentado. Com esse incentivo de Ana Cláudia Laurindo, nós encerramos o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Siga, compartilhe, chame os amigos para participar desse projeto. E até a próxima.